Artigo 48. Respeitado o limite disposto no parágrafo 4º do artigo 47, poderá o acusado, durante a instrução, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das que não comparecerem, desde que presente a substituta na audiência. Artigo 49. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. As testemunhas serão inquiridas separadamente, o mesmo ocorrendo com os interrogatórios, quando houver mais de um indiciado. Artigo 50. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo caso de proibição legal, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Quando a pessoa estranha ao serviço público se recuse a depor perante a comissão, o presidente solicitará à autoridade policial a providência cabível, se assim entender, a fim de ser ouvida no departamento policial. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o presidente da comissão encaminhará à autoridade policial as perguntas sobre a qual deverá ser ouvida a testemunha. Parágrafo 3º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhes, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 51. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial. Parágrafo 1º. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Parágrafo 2º. O internamento do acusado, bem como a licença para tratamento de saúde após o interrogatório, não suspende a tramitação do processo. Artigo 52. Havendo necessidade de prova pericial, suspende-se o andamento do processo até a apresentação do laudo requerido. Parágrafo único. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer do conhecimento especial de perito. Artigo 53. A fase instrutiva encerra-se-á com relatório de instrução, na qual serão resumidos os fatos apurados, as provas produzidas e a convicção da comissão disciplinar sobre as mesmas, identificação do acusado e das transgressões legais. Subseção 3. Da defesa. Artigo 54. Após o relatório de instrução, o acusado ou seu representante legal serão notificados para apresentar defesa técnica no prazo de 15 dias, oportunidade em que poderá juntar documentos assegurando-se-lhe vista do processo na repartição ou fora dela, exclusivamente, a procurador que seja advogado mediante carga no decurso do prazo. Parágrafo 1º. Havendo dois ou mais acusados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. No caso de recusa do acusado ou do seu representante legal em pôr o ciente na cópia da notificação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a notificação, com assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 3º. Na hipótese de não apresentação de defesa técnica, o presidente designará
um defensor ad hoc. Subseção 4 do relatório conclusivo. Artigo 55. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo, quando a inocência ou a responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 56. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Subseção 5 do julgamento. Artigo 57. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Proferido o julgamento, serão notificados da decisão o servidor e seu defensor. Parágrafo 2º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 3º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 4º. O acusado, no processo disciplinar, defende-se contra a imputação de fatos ilícitos, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal, diversa da que lhes deu a comissão processante, sem que implique cesseamento de defesa. Artigo 58. A extrapolação dos prazos previstos nesta lei complementar pela comissão ou pela autoridade julgadora não implica nulidade do processo. Artigo 59. Nos processos administrativos disciplinares em que a comissão processante sugerir a aplicação de quaisquer penalidades previstas em lei, a autoridade competente deverá previamente submetê-lo ao respectivo órgão jurídico para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 1º. Nas hipóteses em que a comissão processante sugerir a aplicação das penalidades de demissão simples, qualificada ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, após a manifestação dos órgãos jurídicos previstos no caput, deverá o processo administrativo disciplinar ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 2º. Após o processo, deve ser restituído ao órgão de origem para encaminhamento pelo seu respectivo titular ao chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Fica vedado a qualquer outro órgão emitir, no mesmo caso, manifestação divergente da proferida pela Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 4º. Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a aplicação da pena caberá à autoridade competente para nomear ou aposentar. Parágrafo 5º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência de fato ou sua autoria. Artigo 60. O julgamento a ser efetuado pela autoridade competente é dirigido pelo livre convencimento, a qual é facultado divergir das conclusões do relatório da comissão, podendo motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.
Parágrafo único. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor ou da inexistência do fato, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se entender de outra forma, frente às provas dos autos, quando implicar penalidade cabível.